21 de abril de 2017, hora de conhecer os finalistas do Paulistão. O Corinthians terá força máxima domingo contra o São Paulo na Arena. E para chegar à decisão do Campeonato Paulista, a equipe do técnico Fábio Carilli pode até perder por 1 gol de diferença. Há 17 anos sem eliminar Corinthians em mata-matas, São Paulo fecha trabalho tático e esconde escalação para a semifinal. Na véspera do jogo decisivo contra o Palmeiras, a Ponte Preta recebe a visita de Dadá Maravilha, que garante que a macaca não só vai chegar na decisão, como vai ser campeã. Torcida vai ao CT apoiar o Palmeiras, mesmo com missão complicada contra a Ponte. Batista diz que o torcedor que for ao estádio vai se orgulhar. E ainda, os gols da Liga Europa, a definição dos confrontos das semifinais da Champions League e os empates de Grêmio e Botafogo na Libertadores América. Oi, gente, boa noite. O Gazeta Esportiva dessa sexta-feira é sexta-feira, feriado, que maravilha. A gente começa falando do clássico que promete agitar o final de semana no Paulistão. Corinthians e São Paulo decidem uma vaga para a grande final. Pressionados pela eliminação precoce na Copa do Brasil, as duas equipes tentam manter viva a única chance de conquistar um título no primeiro semestre. Pelo retrospecto, o Timão leva grande vantagem nos últimos confrontos contra o Tricolor. Por outro lado, aqui, a equipe do Morumbi pode ter a favor uma série de fracassos do adversário, várias vezes eliminado em jogos decisivos dentro da Arena em Itaquera. Quem vai levar melhor? Olha o Jô, pro Rodriguinho. Aí do Rodriguinho, o Jô foi lançado na cara do gol! Após a vitória maiúscula do Corinthians em pleno Morumbi, Timão e São Paulo voltam a se encontrar em uma fase mata-mata neste domingo na Arena em Itaquera. Além de todo o peso que um majestoso por si só já carrega, um incômodo jejum atormenta a vida são paulina neste século quando o assunto é o rival de Parque São Jorge. Em 6 duelos decisivos por competições oficiais, o Corinthians levou a melhor em todas. Vamos à lista. Em 2002, o Timão superou o Tricolor pelo Rio-São Paulo e também na Copa do Brasil. No ano seguinte, conquista do Paulistão dentro do Morumbi, com vitória por 3-2. Em 2009, novo triunfo corintiano pelo Campeonato Paulista, com direito a gol de Ronaldo Fenômeno. E em 2013, em mais 2 confrontos, um pela semifinal do Paulistão e outro pela Recopa Sul-Americana, novamente deu Corinthians. Em contrapartida, o novo estádio alvinegro não tem trazido tanta sorte assim para os donos da casa. Inaugurado em 2014, o Corinthians já amarga 6 eliminações em mata-mata dentro de seus domínios, sendo que a última delas aconteceu há apenas 2 dias. Além disso, 2 dessas eliminações aconteceram contra Palmeiras e Santos, grandes rivais corintianos. Dos grandes paulistas, falta apenas então o São Paulo conseguir este feito. E olha que em mata-mata o majestoso nunca foi disputado na Arena em Itaquera. Será então o tira-teima entre eliminações recentes corintianas em casa e a supremacia alvinegra neste século contra o São Paulo. Qual dos 2 tabus se manterá? A resposta só no domingo, a partir das 4 horas da tarde. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. São números, são possibilidades. A última vez que o São Paulo venceu um mata-mata do Corinthians foi em 2000. Semifinais do Campeonato Paulista. O Santos naquela ocasião, o São Paulo naquela ocasião passou pelo Corinthians e disputou a final com o Santos. Agora, tá difícil para o São Paulo. Tá difícil para o São Paulo porque ele tem que construir uma vantagem de 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. 3 gols para liquidar a fatura no tempo normal. Considerando o fator campo, Itaquera sempre foi um lugar onde o Corinthians costuma se dar bem, alguém pode falar assim, mas o Corinthians foi eliminado de 6 eliminatórias em Itaquera. É verdade, mas nessas eliminações, 3 delas por pênaltis,
3 por pênaltis. Outra foi um empate com o Nacional. Perdeu, na verdade, acho que 2 jogos apenas. Para o Santos, 2-1, e para o Guarani do Paraguai por 1-0, quando a coisa já tinha desandado. Então, são possibilidades, é verdade. Quando tem que decidir em Itaquera, o Corinthians não tem sido tão efetivo em mata-mata. Mas, por outro lado, a vantagem que tem que construir o São Paulo, ela é muito complicada diante de um setor forte, sólido como o corintiano. E aí tem vários fatores, Flávio, sabe? São Paulo, de repente, se fizer um gol no começo, pode mexer com o psicológico do Corinthians, pode mexer com o psicológico da torcida. Pode ser, mas ainda assim acho que o Corinthians é o grande favorito. O que você acha? Boa noite Celso, boa noite Michele, do Gazeta Esportiva. Quando o Corinthians ganhou 2-0 lá no Morumbi, para mim o assunto estava encerrado. São Paulo jogou muito mal, o Corinthians jogou bem, teve uma postura muito boa. O São Paulo vinha de uma derrota para o Cruzeiro também, num jogo igual, mas o Cruzeiro acabou ganhando. Bom, mas aí na quarta-feira, acompanhando os 2 jogos, o São Paulo foi muito bem em Minas, muito bem. Ganhou o jogo e poderia ter até conseguido a classificação. Atacou muito, tivesse um pouquinho mais de qualidade, poderia ter vencido o jogo. E até um jogador da qualidade do Cueva perdeu um gol que no momento não perderia. Enfim, o São Paulo deixou uma ótima impressão. Gostei muito, foi talvez a melhor partida do São Paulo no ano. E o Corinthians muito mal contra o Internacional. Quer dizer, o São Paulo jogando fora, como vai ser no domingo, deixou uma ótima impressão. O Corinthians jogando em casa, como vai ser no domingo, deixou uma impressão muito ruim. Ele foi envolvido pelo Internacional, quase foi eliminado. Se perdesse no tempo normal, não tinha o que reclamar. Então, diminuiu um pouco para mim esse favoritismo do Corinthians, que não era nem um favoritismo, era assunto encerrado. As atuações do meio de semana me fizeram deixar um pontinho de São Paulo que cresceu e um Corinthians que encolheu. Mas o São Paulo tem sido irregular. Ele faz partidas ótimas e partidas onde ele não rende tanto. Então, há que se aguardar. Que São Paulo irá para Itaquera. Acho que é o São Paulo que vai atacar. É a cara do time, a maneira como o time joga, que me agrada muito. Mas 2-0, aí voltando ao princípio do seu comentário, é uma grande vantagem. É uma vantagem muito grande para ser administrada. Vai dar um jogo bem legal, bem legal mesmo. Corinthians talvez que tenha aprendido a lição. Se ficar lá atrás, esperando o São Paulo para encaixar o contra-ataque, pode ser normal. A característica do jogo do Corinthians, ele dá a bola para o adversário. Né? Mas quando ele percebe mas quando ele precisa atacar, tem demonstrado força. Mostrou isso contra o Internacional. Produziu. Poderia ter jogado o que jogou parte do segundo tempo um pouquinho antes. E o São Paulo, ele vai para a bola, ele vai para o jogo, né? Ele tem posse de bola. Vamos ver. Bom, amanhã acontece a outra semifinal e daqui a pouco nós vamos conferir como foram os últimos treinos antes desse jogaço. No Allianz Parque, o Palmeiras recebe a Ponte Preta do Flávio Prado a partir das 9 da noite do sábado. Das 7 da noite, é verdade, 7 da noite. Horas. E hoje é uma data especial para a Casa Palmeirense. Há exatos 100 anos, o então Palestra Itália disputava e vencia o primeiro jogo naquela que viria a ser a casa de um dos gigantes do nosso futebol. Esse destaque a gente traz para você hoje no site gazetesportiva.com. A equipe do site preparou um material especialíssimo com fotos das várias fases do estádio e a história desse primeiro jogo no campo do Parque Antártica. Na ocasião, em 21 de abril de 1917, pelo Campeonato Paulista, o Palestra goleou o Internacional de São Paulo por 5-1, com direito a 4 gols de Heitor, um dos ídolos da história palmeirense. Curiosamente, o último título conquistado lá pelo Palmeiras antes do antigo Palestra ser transformado em Allianz Parque foi justamente um Campeonato Paulista em cima da Ponte Preta, com goleada por 5-0 na grande final. Tanto esse resultado quanto o placar do primeiro jogo da história do Verdão no estádio seriam suficientes para fazer o Palmeiras avançar a decisão do Paulistão. Será que vai inspirar o time do presente, hein, Celso? Hein, Flávio? Pois é, eu me lembro bem daquela final de 2008. Ô, louco, me assustei agora. Pensei que você ia falar que lembrava de 1917. Aí não, né? Aí não, né? Nem estudando. Mas eu me lembro que o Luxemburgo tinha assumido o Palmeiras e o Palmeiras não começou bem. Começou mal o campeonato e tal, acabou chegando à final contra a Ponte Preta e venceu o título, e conquistou o título, né, daquele campeonato. Foi uma bela vitória do Palmeiras. A Ponte Preta, Flávio, que já tinha chegado contra a Corinthians, já tinha chegado contra São Paulo, chegava de novo contra o Palmeiras e parava pelo caminho. A Ponte perdeu no primeiro jogo, né? Perdeu de 1-0 em Campinas, e aí a coisa já veio largada. Era o time do Sérgio Guedes, era um bom time.
não deu pro cheiro, né? Como se fala, não deu nem pro cheiro. É claro que o Palmeiras tem condição de mudar esse resultado. Lógico que tem. O tamanho da camisa do Palmeiras, olha o tamanho da história do Palmeiras, olha o tamanho da folha de pagamento do Palmeiras. É claro que dá. E na casa dele, que é uma casa espetacular, vai ter um público enorme, 40 mil pessoas mais ou menos. A Ponte tem a seu favor o 3 gols, que é muita coisa. Sim. Aquela história da aposta do 3 de lambuja. E é um sistema que favorece a Ponte. Ela gosta de jogar no contra-ataque, ela tem jogadores velozes e gosta de jogar no contra-ataque. Então, é difícil, mas não dá para falar que é impossível. O Palmeiras é muito grandão, né? E aí tem que ter paciência, tem que ser gelado. É que a gente fala assim, parece que é fácil. Não falei assim, se o São Paulo fizer um gol logo no começo, pode estabilizar e fazer 2-0, não é um absurdo. O Palmeiras fizer 2 no primeiro tempo também já encaminha a minha classificação. O duro é fazer, né? Mas o jogo, ele tem alguns fatores, sabe? Alguns detalhes que às vezes ele muda toda a situação uma expulsão, um erro de arbitragem, né, Rafael Klaus? Sem errinho, tá? Errinho humano vai descartar. Bom, falando em gazetesportiva.com, vote na enquete que está no ar, no site. A gente quer saber qual será a final do Campeonato Paulista de 2017. Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Ponte, São Paulo e Palmeiras ou São Paulo e Ponte? Corinthians e Palmeiras é o que eu gostaria que fosse. Em homenagem aos 100 anos aí do clássico. Eu, sinceramente, não é o que eu... O que eu acho que vai ser, Palmeiras e Corinthians. Vai ser isso mesmo que eu acho. Eu acho que, pela ordem das coisas, eu ainda acho que vai dar Ponte e Corinthians. Ponte e Corinthians, né? E aí, Flávio? São Paulo e Palmeiras. São Paulo e... Gente, o Flávio falou que nem vai assistir o jogo. Não vou mesmo. Peraí. Eu só quero entender uma coisa. Isso é o que o senhor acha ou é estratégia? Para dar o contrário. Eu só responderei isso dentro dos meus advogados. Agora fala Palmeiras, você vai gorar o Palmeiras. Eu já comprei o ingresso para assistir a Cabana às 7 da noite. Isso é verdade. Bom, acesse o site e vote. O resultado sai no final do programa de hoje, tá bom? Então a gente quer saber a sua opinião mesmo. Os palmeirenses estão bem confiantes, né? O assunto agora é a Libertadores. Atuando fora de casa, Botafogo e Grêmio conseguiram empates importantes e terminaram a rodada na liderança dos grupos 1 e 8. Veja os gols. No Equador, o atacante Roger foi puxado dentro da área logo com 1 minuto de partida e o árbitro deu pênalti a favor do Botafogo diante do Barcelona. Camilo correu para a bola e parou nas mãos do goleiro Bagueira, que ainda defendeu o chute de João Paulo no rebote. Aos 31, Alemã tabelou com Alves, invadiu a área do Botafogo, driblou Gatito Fernandes e fez um verdadeiro golaço. 1-0 para os donos da casa. Quando tudo parecia definido, o zagueiro Arreaga colocou a mão na bola dentro da área, já aos 43 do segundo tempo. Novo pênalti para o Botafogo. Sassá chamou a responsabilidade desta vez e garantiu o empate por 1-1. O Botafogo divide a liderança do Grupo 1 da Libertadores com o próprio Barcelona, já que ambos têm 7 pontos. Nós, como eu já falei, eu acho que, não estou falando nenhuma mentira aqui, que nós fomos superiores, mas não vencemos. Então, agora é bola para frente. Temos 2 jogos em casa para conseguir o nosso maior objetivo, que é a classificação para as oitavas. No Paraguai, Lopes completou o cruzamento da esquerda e abriu a contagem para o Guarani diante do Grêmio. Pedro Rocha aproveitou o passe pelo alto e bateu bonito para dar números finais ao jogo. 1-1. As duas equipes têm 7 pontos ganhos no Grupo 8 e estão na primeira posição da chave. Acredito que o Grêmio tenha tido as melhores oportunidades, as oportunidades mais claras. Mas é importante, é o que eu sempre falo para vocês, a gente troca ideias, a gente sempre vê o que é melhor para o clube. A equipe demonstrou que nós temos um grupo forte, um grupo bom. Deu para descansar a equipe que vinha jogando, até porque domingo a gente tem mais uma decisão. Acho que foi importante a decisão que nós tomamos, foi uma decisão acertada. Foram bons resultados, né? 2 empates fora de casa, o Grêmio contra... Eu lamento que o Grêmio tenha conseguido empatar. O Renato priorizou o Campeonato Gaúcho. Esse é o time reserva. Pois é. Se ele acha mais importante o Campeonato Gaúcho, que ganha o Campeonato Gaúcho. Cada um tem as ambições de acordo com o que pensa da vida. Agora, o que me chama a atenção, Flávio, é o Botafogo.
O Botafogo ter passado das fases eliminatórias, eu já achava algo surpreendente pelas circunstâncias. O Botafogo, quer dizer, surpresa já foi se classificar para a Libertadores. Né? Já foi, era candidato ao rebaixamento quando estava lá o Ricardo Gomes e terminou com vaga na Libertadores. Aí tem 2 mata-matas numa fase que o time nem preparou. Pegou o Olímpia, não foi? Pegou o Olímpia do Paraguai. Que já ganhou 2 vezes a Libertadores. Pois é, pegou também, se não me falha a memória, o Colo-Colo, quer dizer, Colo-Colo e Olímpia, quer dizer, são dois campeões da Libertadores. Aí chega na fase de grupos e é líder do grupo. Quer dizer, realmente você tem que, sabe, devem construir lá uma estátua para o nosso querido, um busto para o nosso querido Jair Ventura. Para o furacãozinho. Foi sensacional. Hoje a UEFA sorteou os confrontos das semifinais da Champions League e teremos clássico madrilenho. No dia 2 de maio, o Real Madrid recebe o Atlético no Santiago Bernabéu. No dia seguinte, é a vez do Mônaco receber a Juventus. As partidas da volta acontecem uma semana depois. No dia 9, em Turim, tem Juve e Mônaco. E na quarta-feira, dia 10, Atlético e Real decidem um finalista no Vicente Calderón. E aí, Celso e Flávio, qual vai ser essa grande final? O que vocês estão pensando que vai ser? O curioso é que o sorteio colocou uma equipe que joga para cima contra uma equipe que joga fechada. Mônaco e Juventus, Real Madrid e Atlético de Madrid. O clássico eu acho que já é rico pela tradição, pela história e pelas últimas 2 finais envolvendo Atlético e Real Madrid. O Atlético de Madrid deu muito azar contra o Real nas 2 finais. Agora tem a chance em 2 jogos de se vingar. E na outra, o Mônaco tem um futebol gostoso de se ver, vistoso, mas a Juve tem uma camisa tão pesada. Mendy, Bernardo, nossa, que time bom esse time do Mônaco. Pois é. Beleza. E aí, de repente, pega uma Juventus que forma lá aquele catenaccio, não deixa passar nada. Eu acho que não vai dar para o Mônaco. Não? Tomara que dê, porque é uma delícia ver, mas acho que não. Acho que para mim, o final vai ser Juventus e Atlético de Madrid. E da Juventus. Eu acho que a Juventus não perde para ninguém, nem para o Real Madrid, que não está fazendo um grande ano. Não. Apesar de pode ganhar tudo e tal, o Cristiano fez 100 gols e tal na Champions, mas acho que, não sei, é intuição. Eu acho que a Juventus será campeã europeia esse ano. O time, a consistência tática é sensacional e o Dybala é brincadeira, né? O jogadorzaço, nossa senhora. E o Balsa colocava ele na reserva do Lucas Prampa. É inacreditável, né? Coisas do futebol. Seguinte, domingão, a partir das 9 horas da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com a cobertura completíssima das semifinais do Campeonato Paulista. Todos os lances, os gols, as jogadas polêmicas, as entrevistas e as festas das torcidas para você acompanhar no Mesa Redonda. Aliás, a torcida do Corinthians está preparando uma festa super linda lá no estádio. Vai ter mosaico, ninguém fala o que vai estar escrito. Então você vai ver tudo no Mesa Redonda. Nós, vai estar escrito. E claro, com a análise do nosso super time de especialistas. Então a gente te espera domingão, 9 da noite. Certo, Flávio? Sim, virão antigos craques. O Valdir Pérez, que jogou nos 2, jogou a Copa de 82, é uma grande atração. Márcio Bittencourt, que além de ter sido um campeão com o Corinthians, voltou pro Corinthians, agora está na base do Corinthians. Aí você vai dizer, por que vocês não vão trazer jogadores da atualidade? Porque eles têm medo. Como vai ter eliminação, nem ninguém da Ponte, nem ninguém do Palmeiras, nem ninguém do São Paulo, nem ninguém do Corinthians teve coragem de topar. Os caras um pessoal valente. Não, sabe como é que é? Aí eu vou para não sei aonde. Até o pessoal da Ponte tá pipocando, tá? É mesmo? Mas as Pontes tá com 3 de lambuja, estão pipocando. Não vai falar isso para jogador atual, eles são medrosos. E os caras estão tudo afinando, então estão com medo. O problema deles, o programa vai ser bom pra caramba e vamos ter gente com nível muito alto que fala bem pra caramba, gente que conhece futebol. E gente que não pipoca. Dizem então eu tô explicando. É bom a gente explicar por quê, né? Tem que falar. É pipocagem mesmo. Então, dizem que nostalgia é de quem está envelhecendo, né? Então eu acho que eu estou envelhecendo mesmo. Eu me lembro que uma vez o Edmundo e o Antônio Carlos saíram no tapa no vestiário. À noite estava aqui o Antônio Carlos no programa falando sobre o tema. O Edmundo, aquela vez que ele bateu em todo mundo lá, que jogo São Paulo, ele foi era o cartão verde que fazia na época na cultura. Mas são outros tempos e a gente respeita, quer dizer, eu nunca fui pipoca, mas... Outros tempos, outros atletas. A gente respeita atletas. Até os pipocas, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Porque ganhou ou perdeu, faz parte, tem que dar uma... Em alguns casos, os caras falam assim, só vai se ganhar. Nesse caso, sabe, não vamos nem arriscar. Gente, que Agora, coisa. Você citou o mosaico da torcida, da festa.
torcida do Corinthians tem que aprender a ser um pouco inteligente. Se ficar pressionando que perdeu contra o vaiando no meio do jogo, aí a casa cai. Tem que dar mesmo apoio e confiança, porque perder mais uma Itaquera, aí, né, tem que ter. Eu vou respeitosamente, eu acompanhei toda a festa da Juventus, né, no jogo desse final de semana aí contra o Real Madrid. Real Madrid, né? Foi. A Juventus, não. A Juventus foi contra Claro, não, ele eliminou a Juventus contra o Barcelona. E foi bonitinho, hein, gente? Eu quero ver como é que vai ser o jogo. Essa do Corinthians. Vamos fazer uma coisa legal, bacana. Dá uma olhadinha no VT, talvez possa ajudar a fazer alguma coisa legal. Bom, agora a gente vai falar do Open Internacional Paralímpico, com a participação de pouco mais de 300 atletas de vários países. A competição, que começou nesta sexta-feira e vai até domingo, reúne no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo provas de atletismo e natação. Veja na reportagem de Fernando Gavini. O ciclo para a Paralimpíada de Tóquio já começou. E junto com ele, novos e renovados desafios. Você zera todas as emoções e avalia o que foi positivo e o que foi negativo no último ciclo, para se preparar com força total. Acho que tem que dar um gás muito bom, bem intenso nesse início. Treinar, tá todos os dias aqui fazendo o que o meu técnico manda para poder chegar bem no Mundial, no próximo ciclo, visando Tóquio. A gente está aprimorando cada nado, a gente tem um ciclo são 4 anos que a gente pode fazer uma excelente preparação. E a gente decidiu esse ano focar no crawl e no costas. No próximo ano a gente vai sentar e conversar para que a gente possa chegar em Tóquio muito bem. O multicampeão Daniel Dias está de volta depois de longas e merecidas férias. Não quis ver piscina, mas nem para treino, nem para brincar, nem para nada. Eu queria longe de água, estava fugindo até do banho. Já a velocista Teresina Guilhermina tem uma prova a mais para competir, o salto em distância. E ela está super animada com a novidade. O salto em distância, eu ganhei um saltador como marido aí, foi bastante motivador nesse sentido. O Thales é saltador e foi um dos principais motivos para mim fazer salto em distância. É um assunto que a gente fala dentro de casa e eu tinha que entender da coisa. Ia ver tutoriais, assistir tutoriais junto com ele, e aí acabou que veio essa possibilidade. E para quem me viu correndo muito rápido, agora vai me ver voando. É parecido. Todos esses atletas estarão em ação neste fim de semana. O Open Internacional Paralímpico será disputado de sexta a domingo aqui em São Paulo. A competição, que reunirá 316 atletas de 8 países, terá provas de atletismo e natação. E será a primeira oportunidade do ano de conseguir os índices para disputar os mundiais desta temporada. O Mundial de Atletismo será em julho em Londres, enquanto o de natação acontece em setembro na Cidade do México. A seleção de jovens também está aqui para buscar o índice para o Mundial. Acredito que uma galera já vai conseguir fazer e eu espero que a grande maioria consiga fazer já nessa competição. Poxa, o centro aqui está espetacular, essa piscina é incrível. É um grande momento para a gente já sair com esse índice daqui e concentrar toda a preparação para o Mundial já. O Open abre as portas da primeira competição pós-Paralimpíada e abrindo as portas para a próxima Paralimpíada, para os próximos campeonatos mundiais. Então o Open é de extrema importância. É fundamental e extremamente importante a possibilidade de competir aqui no Brasil numa competição dessa qualidade. É um privilégio para todos os atletas que vão participar e com todo esse palco que a gente tem aqui de altíssima qualidade, sem dúvida é o melhor momento, o melhor lugar e a melhor maneira de se começar. Alain Fonteles viveu seu melhor momento no último Mundial, há 4 anos, quando bateu os recordes mundiais dos 100 e 200 metros. Mas depois disso, caiu de rendimento e no Rio só conseguiu uma prata no revezamento. Desempenho abaixo do que ele esperava. Por isso, o momento para ele é de recomeço. A gente chegou a uma conclusão que acabamos errando no treinamento, na forma que conduzimos. Então são erros que aprenderam atrás para poder seguir até o final da minha carreira no melhor possível e o mais profissional possível. Mas mesmo tentando se reencontrar na carreira, os objetivos são ambiciosos. Não só de Alain, mas de todos os brasileiros paralímpicos que costumam encher o país de medalhas.
saca só o que espera conseguir Daniel Dias no Mundial de Natação, mesmo depois de férias tão longas. Eu já espero, quem sabe, no Mundial estar conseguindo quebrar uma marca mundial, seja no 50 livre ou no 100 livre. A gente já está um tempo atrás disso e conseguir medalha nas outras provas que entrar. O objetivo é sair com medalha em todas as provas que eu nadar lá no Mundial. O Campeonato Mineiro também está chegando à reta final. Nas primeiras partidas das semifinais do estadual, 2 empates por 1-1. Às 4 da tarde de domingo, o Atlético Mineiro encara a URT na Arena Independência e a prioridade é recuperar a parte física dos atletas depois do confronto difícil com o Libertad pela Libertadores. Também no domingo, às 6 da tarde, é a vez do Cruzeiro receber o América Mineiro no Mineirão. E é uma semifinal, um time grande, é jogo duro, é um time que é muito bem treinado, um time que é muito bem preparado. E nós, do nosso lado, temos que estar muito muito respeitar muito o adversário. Acho que isso é uma coisa que nos está vindo bem para nós nesse fato de respeitar o rival. A equipe tem já desde o início já procurado a partida, né, trabalhando a bola de um lado para o outro, criando algumas jogadas, infiltrações, né, algumas coisas do tipo e ter total alerta possível para que a gente não venha a ser surpreendido. A equipe do América é uma equipe forte, uma equipe que tem jogadores experientes, jogadores de qualidade, precisam ser marcados de perto, precisam ser neutralizados para que a gente possa ter uma equipe equilibrada, marcando bem, se postando bem, para que a gente possa ter essa supremacia, esse volume também na parte ofensiva, para que a gente possa criar algumas oportunidades e também fazê-las. Semifinais também no Campeonato Carioca. Amanhã no Maracanã tem Fluminense e Vasco a partir das 7 da noite. No domingo, às 4 da tarde, é a vez de Flamengo e Botafogo. E apesar da viagem que o Fogão fará após o jogo de ontem na Libertadores do lado rubro-negro, ninguém acredita que o cansaço afetará a disposição dos rivais. Então, é um jogo que a gente sabe que clássico muitas coisas podem acontecer, mesmo todas essas viagens que eles estão fazendo para chegar, para trabalhar para o jogo de domingo. Tenho certeza que não influencia mais quando você entra dentro de campo, não tem que ver isso. A gente trabalhou bem durante essa semana, todos focados, bem concentrados. Temos a vantagem, mas a gente vai dar o nosso melhor em busca do resultado, em busca da vitória. É assim que a gente vem trabalhando durante toda a semana. Vai ser um grande jogo, né? Um jogo difícil, né? Complicado, a gente sabe da qualidade que tem a equipe do Vasco, mas acho que a gente está pronto, está preparado para isso, para enfrentar. Acho que teve um mês, a gente está tendo um mês aí de decisões e amanhã não vai ser diferente. Claro que uma importância muito grande também pelo fato de ser semifinal, e então a gente, como eu disse, sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar, mas está todo mundo pronto e preparado para esse jogo. Diziam que no Brasil os jogadores têm dificuldade de trabalhar taticamente. Eu acho justamente ao contrário. Eles são muito inteligentes, eles têm que ser estimulados. Eles têm que entender o que estão fazendo para poder fazer. Porque fazer robotizado sem saber o que estão fazendo, eles não vão entender. Quem não entende não consegue fazer. Eu acho que é por aí. Eu tento mostrar para eles, dando a minha experiência e mostrando o que eu desejo, muito claro, simples e claro. E eles, como são inteligentes, fazem isso. É lógico que estamos longe do ideal, mas estamos caminhando para chegar dentro do que nós pretendemos, para ser uma equipe forte, coesa, para podermos ombrear com as melhores equipes do Brasil. Santos, depois de empatar com o Santa Fé em 0-0 no estádio El Campín, em Bogotá, e se manter na liderança do Grupo 2 com 5 pontos, os jogadores voltam aos treinos só amanhã. Quarta-feira, o Peixe recebe o Paysandu na Vila Belmiro pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior deve colocar força máxima em campo. A equipe volta a jogar na Libertadores dia 4 de maio para enfrentar novamente o Santa Fé, desta vez no Pacaembu. E agora a gente volta a falar do clássico que vai definir uma vaga para a final do Paulistão entre Corinthians e São Paulo. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando o que foi possível, do treino do tricolor. Imagens pouco reveladoras. Que perna, hein, Mito? Rogério Ceni mais uma vez fecha o treino do São Paulo. Dá pra gente ver ele ajeitando as peças para a atividade da manhã.
mas divulgar a escalação, nem a pau, Juvenal. Mostramos o aquecimento, uma coisinha aqui, outra ali, até que o assessor convida a imprensa a se retirar do CT. Sem Buffarini, Bruno e Araruna, a lateral direita, por exclusão, deve mesmo sobrar para o Wesley, que concedeu a entrevista antes de ir ao campo. E essa é uma função onde eu consigo ir bem, lógico, queira assim ou não, é a minha segunda partida no ano, enfim, ritmo de jogo é importante, mas eu sou um cara que tem bastante força física, consigo assimilar bem. O goleiro será Renan Ribeiro. Ao lado de Wesley na defesa devem atuar Maicon, Rodrigo Caio, ainda digerindo a polêmica do fair play, e Júnior Tavares. No meio, a tendência é de que joguem Jusilei, Thiago Mendes, que volta de suspensão, e Cícero. Na frente, Cueva, Prato e Luiz Araújo, Tomás, Gilberto, vai saber. Se ao menos desse para a gente perguntar para o introspectivo professor, o que não dá para esconder de ninguém é que o São Paulo entrou numa tremenda roubada após apanhar de 2 no Morumbi. O que aconteceu no domingo passado, pelo menos para mim, é passado. Eu acho que quem almeja o objetivo, quem quer buscar uma classificação, tem que fazer por onde, tem que quebrar as linhas, tem que procurar os espaços para que as jogadas possam acontecer e a gente possa finalizar em gol. Não basta a agressividade, solidez defensiva também será importante e acertar a conta, a matemática da soma de 2 resultados, Wesley. O quanto antes a gente conseguir fazer o primeiro gol é de grande importância, porque aí o que é vantagem já não é mais, se torna um jogo 0-0. Faz 17 anos que o São Paulo não elimina o Corinthians em jogos de mata-mata. A missão do tricolor é tão ingrata domingo em Itaquera que para alcançar o feito necessita de uma vitória no tempo normal por pelo menos 3 gols de diferença. Se ganhar de 2, a decisão vai para os pênaltis. Isso é bom, se torna uma situação que os jogadores hoje podem reverter e com certeza se a gente conseguir esse êxito a gente vai ficar muito feliz e a gente vai poder quebrar esse tabu aí. Então, se é tabu é para ser quebrado e tomara que seja nessa vez. O Corinthians aposta na importante vitória por 2-0 no primeiro confronto para conseguir um bom resultado e chegar a mais uma final do Paulistão. Reportagem Osmar Garrafa. Para muitos, com a eliminação na Copa do Brasil na última quarta-feira, o clima no Timão pesou. Será? O clima continua muito bom. É claro que quando se perde, começa a buscar um monte de coisa. O clima continua ótimo. É claro que pós-jogo, ontem o pessoal um pouquinho cabisbaixo, é normal. Não dá para chegar sorrindo, não dá para chegar de cabeça erguida todo mundo. Mas mesmo assim foi muito melhor do que o esperado. A chegada deles ontem e hoje todo mundo já com cabeça para o São Paulo. Tudo bem, o clima não pesou, mas a eliminação teria aumentado a pressão para o clássico de domingo. Afinal, essa partida vale uma vaga na decisão do Campeonato Paulista. Jogo contra o São Paulo, contra Palmeiras, contra Santos, independente do que aconteceu no jogo passado, a tensão ela sempre é grande. Foi um jogo bom, ia ser assim um pouquinho mais de desconfiança se a gente não tivesse feito um jogo bom, se não tivesse criado as chances, né? Mas eu vejo como normal. Se a pressão é grande, a vantagem contra o São Paulo não é diferente. Afinal, no jogo da ida no Morumbi, o Corinthians venceu o tricolor por 2-0. E agora, para chegar à decisão do Campeonato Paulista, a equipe do técnico Fábio Carilli pode até perder o jogo do próximo domingo por 1 gol de diferença. Jogo desse tamanho é uma vantagem enorme. Enorme. Você ir na casa do adversário, fazer 2-0 e trazer para sua casa, ela é enorme. Te dá garantia de classificação? Não. Mas ela é enorme. E a gente tem que saber valorizar isso, fazendo um grande jogo outra vez, marcando o São Paulo lá em cima, iniciar a marcação lá em cima, para mostrar que a gente quer jogo sim. Para garantir uma vaga na decisão do campeonato estadual, a principal arma do Timão não tem sido o trabalho de campo, e sim o descanso aos jogadores.
Hoje, por exemplo, dos titulares, apenas o goleiro Cássio veio para o campo trabalhar com bola. Devido à maratona de jogos, o diálogo tem sido a principal forma de Carille treinar a equipe. Nessas horas não dá para treinar, não dá para fazer nada de diferente. Por isso que eu sigo uma linha de trabalho desde a Flórida, porque eu sei que nesses momentos são assim, pela experiência de estar dentro do Corinthians já no meu 9º ano, de ter trabalhado com profissionais que seguiram essa linha de trabalho. Está sendo ruim para mim na questão de preparação, mas com certeza está sendo para o Rogério também. Ô Flávio, eu gostei do que eu ouvi aí do Carille falando assim, não, vamos para cima, vamos marcar em cima, precisa fazer a marcação alta, mostrar que vamos para o jogo, porque a tendência, pelo que a gente viu em toda a temporada, é o quê? É um São Paulo marcando lá em cima, buscando o jogo, e um Corinthians fechadinho, tentando explorar o contra-ataque. Claro, para quem entra em campo com a vantagem de 2-0, com o placar de 2-0, até que tem alguma lógica. Mas aí a questão é, chama o São Paulo, toma um gol logo de cara, o adversário cresce em termos psicológicos, e o outro, apesar de jogar em casa, começa a ficar ansioso, nervoso, como aconteceu quando o Corinthians tomou um gol do Internacional. Então, eu acho que na cabeça do Carille está o seguinte, vou para cima sim, porque é melhor perder a classificação, se acontecer, obviamente, de cabeça erguida, lutando, do que acovardado, esperando lá atrás. Talvez, quando ele fala em marcação um pouco mais ofensiva, ele esteja falando com relação ao jogo do Internacional, onde o Corinthians, que tem por característica dar a bola para o adversário, ele não tem problema, ele marca muito forte, mas a partir de um certo ponto, ninguém passa. Depois ele... a Juventus, que eu citei, que é o time que deve ser campeão, ela marca a partir de um determinado momento e quando ela sai sem alta velocidade. Eu achei que no jogo internacional essa marcação estava muito aqui atrás. Talvez ele esteja se referindo a isso, ou seja, não quer dizer que necessariamente subir um pouquinho mais as linhas. Isso, não quer dizer que necessariamente ele vai lá em cima do São Paulo, porque não é a característica do time. Não, mas foi o que ele disse. Mas talvez ele esteja querendo dizer isso, quer dizer, eu vou marcar na frente, eu vou atacar, mas dentro da característica dele. Senão, ele pode fugir da característica e atacar um pouco mais. Normal, não tem problema. Mas eu acho que ele está falando mais numa marcação um pouco mais à frente, porque o Corinthians estava marcando tão atrás contra o Internacional que não saía espaço para contra-ataque. Né? Então, aí depois que ele saiu com tudo, depois tomou gol. Então, talvez seja isso. Eu acho que o São Paulo vai começar em cima, porque o São Paulo joga desse jeito. Precisa e joga assim. E joga assim. Fez isso contra o Cruzeiro. E um Corinthians marcando um pouco mais à frente. Vai ser legal o jogo. Vai ser um duelo tático bem bacana. São dois caras que estudam e que estão mostrando serviço. Eu acho que, pela experiência dos últimos jogos, o São Paulo... Claro, se o time está totalmente fechado, o que resta mesmo é o espaço pelo lateral para jogar a bola para a área. Mas se o Cueva, que já voltou, já participou de 2 jogos, estiver um pouco mais de ritmo, é o cara capaz de fazer um lançamento para furar essas linhas. O Gilberto, São Paulo talvez defende muito de um dos lados, né? Porque estão falando em 2 atacantes, nunca seria o absurdo de 2 atacantes enfiados, porque aí não dá, aí não tem como jogar. Não, eu acho que ele vai colocar mais para o lado esquerdo. Pro lado, o Gilberto pode jogar desse lado. Jogou assim no segundo tempo contra o Corinthians. Eu não gostei muito. Mas como o Gilberto estava numa fase boa, ele está fazendo gols, o Prato pode sair um pouquinho da área e deixar espaço. Não vai deixar 2 caras enfiados lá dentro, que é perder tempo. Aí não, a não ser desespero de causa. Aí você manda até o goleiro para lá, né? Vamos ver. Bom, no último treino antes do importante confronto com o Palmeiras, amanhã às 7h no Allianz Parque, a Ponte Preta recebeu a visita de um grande personagem da história do futebol brasileiro, que vestiu a camisa da Macaca no passado e está apostando no sucesso da equipe de Campinas. Veja com Fernando Gavini. Portão do CT da Ponte Preta fechado na véspera de decidir a semifinal do Paulistão contra o Palmeiras. E não adianta o torcedor símbolo usar o megafone que Gilson Kleina não abre. O portão só foi aberto por causa de uma presença ilustre. Dadá Maravilha, que veio de Belo Horizonte para prestigiar a Macaca em Campinas. Tive muitas felicidades e uma delas é a Ponte Preta. Joguei na Ponte Preta num período que a Ponte queria ganhar do Corinthians, não ganhava, né? O juiz não deixava, né? Aí eu vim para a Ponte e falei que eu ia fazer o gol biru-biru. E foi aquele estádio lotado, só que eu fiz 2 gols, os caras vieram brigar com o Dadá. Você falou gol biru-biru, eu falei que ia fazer o gol biru
Biro, então são 2. Foi 2-0 Ponte Preta, 2 gols do Dadá. Muito legal a visita dele, é muito legal a humildade dele poder trazer a filha dele que queria tirar uma foto com o Potker. Eu falei pro Potker, passa a mão nele aí, que esse homem aí, você fazia gol, viu? Eu vim aqui, o Potker, muito educadamente, tirou foto com a gente, e eu pedi a ele, ô Potker, eu fiz muitas homenagens a todo mundo, faz o gol Pocket para ser campeão. O gol Dadá. Quer fazer o gol Dadá? O gol Dadá, perdão, faz o gol Dadá. E ele falou que vai fazer, então tô tranquilo. Dadá pôde ver mais do treino do que a gente. No momento em que o portão foi aberto para a imprensa, a atividade tática já tinha terminado. No campo, os jogadores disputavam apenas um rachão. De positivo, deu para ver Cleison participando normalmente da atividade. Sinal de que ele vai mesmo para o jogo. O Cleison, quando ele entra em campo, ele se entrega total, né? A entrega dele é total. Uma intensidade muito forte. O Cleison fez aquilo que a gente pediu, então sentiu um pouquinho o desgaste, aumentou o maior tempo de recuperação dele, mas espero que ele possa repetir isso amanhã. A vitória por 3-0 sobre o Palmeiras, construída aqui em Campinas, deixou a Ponte Preta muito perto da final do Paulistão. Mas isso não quer dizer que a vaga já esteja garantida. Para o técnico Gilson Kleina, a Macaca vai ter que merecer em campo a classificação para a decisão. Pega um tempo atrás, você fazia grandes jogos, se sentava em cima desse jogo e esse jogo ficava remoendo na tua cabeça, no teu subconsciente, e no segundo jogo já não demonstrava a mesma regularidade, a mesma competência. Que eu vejo isso, que momento algum a gente se empolgou. Não vamos fazer que do elogio e desse último resultado a gente entre numa zona de conforto. Não vamos chegar a nada, até porque nós não ganhamos nada, né? Tanto nós somos competentes no primeiro jogo, mas nós estamos vivendo o segundo jogo. E o segundo jogo, se a gente não souber ter inteligência, se a gente não tiver uma organização, se a gente também não tiver um perfil psicológico equilibrado, a gente vai ter problema. O discurso pés no chão da Ponte Preta é mais do que sábio na véspera de uma decisão tão importante. Mas não é o caminho que segue Dadá Maravilha. Para ele, a Macaca já está na decisão e ainda vai ganhar de novo do Palmeiras. Não, eu tenho certeza. E quem fala que a Ponte vai ser campeão, um homem que foi campeão por onde passou. E era o artilheiro e fazia o gol do título, né? Então, eu acho que eu tenho pose de campeão e eu tenho condições de falar que é um campeão. Ponte Preta 2-1 em cima do Palmeiras. Do lado palmeirense, o técnico Eduardo Batista fechou as atividades para a imprensa, mas antes concedeu entrevista coletiva na academia de futebol. Lá fora, a torcida compareceu em bom número para dar uma forcinha extra aos jogadores e o Adriano Dolfi acompanhou. É decisão. Véspera do confronto com a Ponte, vale vaga na final do Paulistão. E Eduardo Batista fechou as portas para a imprensa mais uma vez. E a torcida, que já comprou 36 mil ingressos, está confiante e foi ao CT para dar apoio ao elenco. E prova o seguinte, se eles estão acreditando, nós temos que estar mais ainda, né? Essas 36 mil que já compraram ingresso, os torcedores que num dia de feriado estão aqui hoje nos apoiando. Eu cheguei aqui no clube hoje, era 11 horas e já tinha gente aí, eu vi o movimento chegando aqui. Então tudo isso nos dá mais força ainda, mas essa reação do torcedor é muito culpa do que o Palmeiras fez esse ano dentro do campo. Jogadores e comissão técnica confiam na classificação. E Eduardo Batista se apega nos números e também em demonstrações recentes de força deste próprio elenco para colocar fé na classificação. Nós viramos um jogo contra o Santos, onde o Santos tinha feito a melhor partida dele no ano dentro da Vila Belmiro. Nós tomamos um gol aos 30 minutos, viramos em 10 minutos, 2-1. Nós viramos um jogo contra o Peñarol na volta para o segundo tempo. Em 15 minutos a gente poderia ter feito 4 gols. Eu acho que o jogo contra o Tucumã, um a menos, características diferentes de jogo, mas a gente busca que esse grupo já deu indícios e que pode fazer. O próprio clássico contra o São Paulo, 3-0, com imponência. Então, esse grupo já conseguiu fazer. Não preciso ir buscar muito longe ou de outros grupos. Se acontecer, não é nenhum milagre. É fruto de um trabalho, de acreditar, de estar organizado para que a gente possa fazer. O técnico não promete a classificação, mas dá uma garantia ao torcedor.
eu tenho certeza que o torcedor vai sair orgulhoso de campo. Pode acontecer de você não fazer os 4 gols necessários. Pode acontecer de você fazer 3 e ser eliminado nos pênaltis. Ou pode acontecer de você fazer 3 e passar. Mas a postura que o Palmeiras está trabalhando, que nós estamos trabalhando, vai ser de dar orgulho para o torcedor. Isso a gente deve para eles. Cochilamos, né? Cochilamos contra a Ponte Preta, né? Não fomos bem, então a gente se cobra isso aqui dentro, né? A gente tem se cobrado muito isso, e a única certeza que eu posso dar para o torcedor amanhã é que ele vai sair orgulhoso. Eu espero que ele saia orgulhoso com a classificação. Tá vendo só, de todos os lados, quando você ouve, o discurso nem poderia ser diferente. Ele é esperançoso, ele é otimista, mas eu acho que nessas semifinais essa coisa está um pouco maior, Flávio. Eu tenho sentido isso de todos os lados. Do São Paulo, do Corinthians, o Carille agora falou há pouco, a gente viu no programa. O Kleina, ele é mais discreto, mas também está lá com a sua proposta. E o Eduardo Batista, quem for ao Allianz Parque vai sair de lá orgulhoso. Significa dedicação, vontade, pegada. Não significa que vai sair feliz da vida, mas é a promessa de entrega. Isso já cria um ambiente. Ou seja, 2 vão perder. Então, o orgulhoso, eu imagino que seja isso, né? Sim, no sentido de entrega, de dedicação. Eu acho que o Palmeiras vai com tudo para cima. E confiança acima de tudo. Né? Porque 3-0, puxa vida, convenhamos, né? Não é todo dia que você tira uma diferença como essa contra um time que sabe jogar fechado e com a obrigação de vencer. Você pode vencer por 4-0, 4-1, 5-0. Normalmente são circunstâncias de uma partida. Agora, você já entrar em campo com essa obrigação, sabe? É o Palmeiras, é o time mais forte do país, mas ainda assim... Mas ainda assim tomou 3, né? Vai ter que fazer, né? Isso vai ter o resultado. Agora, eu acho que é legal, os caras têm que passar esse otimismo, tem que ter essa confiança. O lado psicológico pesa muito no futebol, claro que pesa, né? Levar um cara como o Dario no treino da Ponte é legal, um cara otimista, um ganhador. Enfim, eu acho que é legal, isso aí faz parte do jogo. Mas é bom as pessoas entenderem que só 2 vão passar, não tem jeito, né? O Ponte e o Palmeiras sobram amanhã, o São Paulo e o Corinthians sobram no domingo, que aumentaram a responsabilidade para os 2 times, essas 2 eliminações, né? Sim. Os 2 foram eliminados, e aí o que sobra é esse campeonato. Eu tenho certeza que o objetivo principal não era o Campeonato Paulista, nem para o Corinthians, nem para o São Paulo. Mas virou, né? Virou, né? Entre Copa do Brasil e Campeonato Paulista, eles escolheriam de olhos fechados a Copa do Brasil. Só que agora virou opção. E tem aquela história, 2 eliminações, em 3 dias. O Campeonato Paulista não vale nada até que você perde. Aí depois que perde, aí começa todo mundo. Não vale nada, a torcida que o diga. A torcida teoricamente, se você for mensurar, é o menos importante de todos os torneios. Mas o povo adora, viu? Adora porque... O povo quer título, Celso. Quer festa, quer título. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. Qual será a final do Campeonato Paulista? Barba, põe aí na tela pra gente ver. Palmeiras e São Paulo, 35% dos votos. Tá vendo? Palmeiras e São Paulo. Ai, não sei. Falei. Não, mas você não acha isso. Não sei. Ou seja, vai ser um final de semana de viradas. Vamos ver! Vai ser um final de semana espetacular e domingo a gente tem encontro marcado no Mesa Redonda para discutir todos esses jogos maravilhosos do final de semana, tá certo? A partir das 9 da noite. Eu não posso discutir, vou passar para vocês. Um beijo, você conta sobre o filme, você fala do filme.